Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para indicar para vocês alguns itens de maquiagem que tem fator de proteção solar que eu tenho gostado muito de usar. Bom, seguinte, minha gente, antes de eu passar para a parte que realmente interessa, né, que são as indicações de produtos, eu sinto que a gente precisa tirar este elefante da sala, que é falar sobre essa questão do fator de proteção solar. Porque mesmo que a gente ressalte isso em todos os nossos conteúdos, ainda é uma questão que as pessoas têm muita dúvida, então eu vou começar falando sobre isso. No caso do tema sobre o qual eu vou falar aqui com vocês hoje, que é sobre maquiagens com fator de proteção solar, então eu tenho aqui bases e um pó para indicar. Esse fator que está presente ali nesses produtos, ele é muito bem-vindo e ele é super benéfico, né, para manter a pele ainda mais protegida, mas ele vem justamente para isso, para somar, ele vem para ser um plus na proteção que a gente consegue aplicando o protetor solar diariamente, né, na nossa rotina da manhã. Então não, nem esses que eu vou indicar, nem nenhum outro produto de maquiagem com fator de proteção solar vai substituir o seu protetor solar diário, aquele normal que a gente acorda, faz o skincare, já aplica o protetor junto e aí já vai para maquiagem. Então é muito mais fácil a gente simplesmente aceitar que não existe produto que vai substituir o protetor solar. Então inclui ele na sua rotina e o que vier por cima, se tiver fator de proteção, melhor. Se não tiver, tudo bem, a sua proteção já está garantida. Isso acontece basicamente porque é muito difícil que a gente aplique, quando a gente fala aqui de maquiagem, né, a quantidade ideal de produto para a gente obter aquele fator, né, que está indicado na embalagem. Para a gente obter um fator de proteção 50 de uma base, você teria que aplicar muito produto, que é muito difícil que a gente faça, a não ser que você seja aquela menina do TikTok que aplica 300 camadas de cada coisa na pele. Como assim? Essa é uma parcela muito ínfima da população, né? Vamos aceitar aí a presença do protetor solar na nossa rotina e simplesmente segue o barco. Bom, o primeiro produto que eu tenho para indicar aqui para vocês hoje é esse que eu estou usando, que eu acho que fica bem bonito na pele e que acho que aqui é o lançamento mais recente que eu tenho, que é esta base aqui do Boticário, a Glycolic TX ou Glycolic TX, não sei se ela foi feita pra gente pronunciar em português, em inglês. De qualquer maneira, ela tem FPS 50 e ela promete um efeito de peeling suave, promete uniformizar o tom da pele e reduzir manchas solares. Os ativos dela são, como o próprio nome indica, o ácido glicólico e o ácido tranexâmico, que é realmente muito indicado para o tratamento de manchas como o melasma, por exemplo, que vocês sabem que já faz um tempinho que eu trato. Vocês vão me ver aí aplicando essa base e assim, como não é nenhuma novidade aqui neste canal, vocês vão ver que essa cor não é a minha, porque enfim, às vezes eu escolho errado, às vezes eu recebo errado, no caso dessa eu recebi errado mesmo. Enfim, essa cor aí que eu tô passando é a 180, que é uma cor que ficou muito escura pra mim e muito amarelada. Eu tento dar um jeitinho aí misturando um pouquinho de nada, uma gotinha do BT Velvet branco para dar uma clareada nela. E assim, no geral, eu até que consigo usar, que é essa que eu tô usando aqui nesse momento. Então assim, dá-se um jeito, mas ela não é a minha cor ideal. Acho que a minha cor seria um pouquinho mais clara. E mesmo assim eu tendo a achar as bases do Boticário muito amareladas. De qualquer forma, agora comentando, né, sobre a aparência dela, sobre a textura, eu acho que ela fica bem bonita na pele. Eu tenho gostado bastante. Eu acho que ela tem um acabamento assim que é justamente esse, sim, semi-mate. Não fica muito seco, apesar de que ao longo das horas eu sinto que às vezes aqui a minha região dos olhos fica um pouquinho mais ressecada, mas de forma geral eu gosto bastante dela. Eu ainda não usei ela 30 dias direto na minha pele, né, tipo todos os dias, para sentir essa questão do clareamento de manchas. Além do que o meu melasma tá bem controlado agora, então realmente não sei se eu notaria assim uma grande diferença. Porém, eu acho que vale dizer que eu uso mais esse tipo de produto mais pelo fator de proteção do que pelos ativos de skincare, embora eu goste muito que a base tenha assim ativos de skincare, né? Porque acho que vem aí para somar com o skincare que a gente faz já no dia a dia. Assim, de forma geral, eu acho a cobertura dela bonita, a textura legal e uma coisa curiosa é, eu sempre testo aplicar as bases de várias formas diferentes para ver como é que eu gosto mais. Essa aqui eu acho que ela fica mais bonita se aplicada com a esponjinha mesmo. No geral eu tento aplicar com a esponja seca e acho que funciona bem, melhor inclusive do que aplicar com os dedos. E com o pincel eu não gosto muito, como você já sabe.
Agora, saindo de uma novidade para indicar um produto que eu uso e comento e indico aqui para vocês, deve ter quase uns 10 anos. Eu chuto que eu uso esse produto desde tipo 2014, mais ou menos. Então, ano que vem, estamos aí completando uma década de Perfect Cover da Missha, que é esse BB Cream coreano, que é assim um mega sucesso e eu uso ele realmente há todo esse tempo. Então assim, não interessa que tipo de base eu tô testando, eventualmente eu sempre acabo voltando para esse, porque esse aqui é o meu produto que não tem erro, sabe? Para mim ele funciona sempre, ele é perfeito, ele tem uma textura que para mim é maravilhosa, ele cobre bem sem ressaltar nenhuma linha ou poro do rosto, então assim, para mim este produto é assim, zero defeitos, é por isso que ele está aqui entre os meus indicados há tantos anos. Em primeiro lugar, ele tem um acabamento que é bem hidratante, então nem sempre as pessoas gostam, né? Especialmente pessoas que têm pele oleosa, tendem a preferir um acabamento mais mate, que esse aqui não dá. Além disso, ele tem pouca variedade de tons e vários deles são puxados mais para o cinza, como é o caso desse meu aqui, que é o número 23, que se não me engano é o terceiro tom da cartela, então são 4 ou 5, então, né, como ele é um produto coreano, a gente já sabe que ele não tem, assim, uma ampla cartela para atender todos os tons de pele, porque justamente ele é formulado pensando no mercado coreano. Mas essa questão do tom acinzentado, para minha pele que é rosada, por algum motivo ele funciona muito melhor do que as bases amareladas, que são assim, né, as mais comuns no mercado nacional. Então eu amei, eu uso esse daqui assim, um atrás do outro e pra mim é perfeito. Além de tudo, né, já que esse é o tema deste vídeo, ele também tem FPS, aqui no caso ele tem FPS 42 e FPUVA de 3 maisinhos aqui, que é a medida que normalmente se usa na Ásia, né? Eles não colocam um número, então essa aqui significa uma proteção alta contra raios UVA. Enquanto essas duas bases que eu acabei de mostrar pra vocês, né? A base do Boticário e o BB Cream da Missha, que eu coloco quase que ali no mesmo balaio, eles têm uma cobertura que vai de média a alta de acordo com o que você quiser aplicar, né, com as camadas que você for fazendo na pele. A gente vai agora para um produto de textura muito leve, cobertura muito leve também e FPS um pouquinho mais baixo, mas que eu gosto muito. É um produto que eu uso muito em dias de preguiça, sabe? Que eu quero assim só fazer uma maquiagem que seja bem levinha, sem me preocupar, sem fazer assim aquele acabamento perfeito, porque ele vai funcionar. É esse aqui da Shiseido, ele se chama Synchro Skin Self Refreshing Tint. Então ele é basicamente como se fosse assim um hidratante com um pouquinho de cor, ele só vai dar uma leve homogeneizada na pele, ele tem FPS 20, ou seja, é baixinho, né? Então ele justamente ajuda ali a dar uma complementada e dar um pouquinho de cor, mas nada mais que isso. E eu acho que a cobertura dele, embora seja bem levinha, então assim, não é aquele produto que você vai usar para cobrir coisas, cobrir manchas, etc. Mas ele dá uma uniformizada que deixa a pele bem bonita de uma forma natural. Aquele estilo assim, parece que não passei maquiagem, mas a pele tá um pouquinho mais bonita. Então, é esse produto aqui, gosto bastante dele. A cor que eu uso é a 215 Claire, que dá certo pra mim. E aí, gente, falei que eu tinha 3 bases e um pó para falar aqui com vocês hoje. E essa minha quarta indicação também é um lançamento mais recente, assim. Ela saiu nos últimos meses, eu acho. E a gente até já fez resenha lá no Instagram do Coisas de Diva. Então, se você não segue a gente e quer saber a opinião das meninas também sobre este produto, se aproveita e dá uma olhada lá nas nossas resenhas, que justamente elas são testadas em todos os tipos de pele para te ajudar a fazer escolhas melhores, comprar melhor os seus cosméticos. E eu estou falando deste pó aqui da Vult, que é o pó compacto com FPS 90. Então sim, ele é o produto desses que eu trouxe aqui pro vídeo que tem o maior fator de proteção solar, só que ele é em pó. Ele é assim, ó, ele vem acho que em 5 ou 6 cores, a minha cor é a clara, que é a mais clara da paleta, e ele vem com uma esponjinha também que, como vocês podem ver, em geral eu tendo a não usar, porque a esponjinha costuma dar uma cobertura maior, né, se aplicar com pó compacto, e nesse caso aqui eu prefiro aplicar com um pincel, principalmente porque eu acho que o acabamento do pó compacto nem sempre fica muito natural na pele, então ela acaba deixando a pele um pouco mais pesada, especialmente a minha, que é um pouco mais seca.
Então eu gosto muito desse produto aqui, mas eu costumo aplicá-lo com um pincel mais fofo, em pouca quantidade, só para dar uma selada na maquiagem, aí pra mim ele funciona bem. Só que vale dizer que da mesma maneira que eu dei esse disclaimer aqui no início desse vídeo, falando que esses produtos não substituem o protetor solar, é importante a gente ressaltar isso com esse pó, justamente porque como ele tem um FPS bem alto, as pessoas tendem a achar que ele é suficiente, sendo que na verdade, quando a gente fala de pó, a gente aplica uma quantidade muito pequena na pele. Então assim, não tem como você obter esse fator de proteção aqui aplicando só algumas pinceladas rapidinhas na pele, você não vai ter o FPS 90. Eu adoraria que isso fosse verdade, mas assim, a nossa indústria de cosméticos ainda não avançou a esse ponto. Então, como já falei algumas vezes e ressalto aqui, nem esse, nem nenhum desses produtos substitui o seu protetor solar, mas eles vêm para somar. E isso é interessante, tanto de forma geral, né, para a gente manter a nossa pele mais protegida contra a radiação solar, quanto quando a gente fala de pessoas que fazem tratamento de melasma, que é o meu caso. Então, as manchas do melasma, elas reagem tanto com a presença de sol, presença de luz, de calor, então assim, elas devem ficar escondidas do sol. Então é por isso que a gente sempre indica protetor com cor ou produtos de maquiagem que tenham FPS, que é justamente para cobrir a pele. Assim, aos poucos, você vai deixando essas manchas cada vez mais clarinhas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. Me contem se vocês têm outros produtos com FPS para indicar, que vocês gostem, é claro. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima.